Olá, galera! Vamos para a parte 2 das nossas correções, né? As nossas atividades são divididas na terça e na quinta-feira, geralmente, tá? Então, a gente vai corrigir a parte 2 para não ficar muito extenso os nossos vídeos. Olha só, expectativa de aprendizagem desse conteúdo agora. Identificar os sentidos e motivações dos fluxos migratórios no espaço brasileiro e as transformações ocorridas no espaço geográfico decorrentes desse processo. Continuamos, então, sobre as migrações. Vamos lá. Observe a tabela a seguir. Então, aqui a gente tem uma tabela evolução da taxa média geométrica anual, Brasil 1940-2010. Então, aqui a gente tem uma estimativa, vamos dizer assim, do crescimento demográfico da população, tá? 1940 a 1950, a gente teve um ápice aqui, um aumento dessa população. Posteriormente, essa população ela começa a ter um decréscimo a partir aqui, ó, de 1960. Ela começa a ter uma queda no crescimento dessa população, certo? Vamos fazer a leitura aqui. Sobre a dinâmica do crescimento da população brasileira e seus fatores, assinale a alternativa correta. Então, sobre o crescimento da população brasileira, quais os fatores que influenciam esse crescimento? Nós temos o declínio da taxa de crescimento anual da população brasileira, a partir do período de 1950 e 60, que é o que a gente falou aqui, né? Deve-se, entre outros fatores, a diminuição da natalidade, que foi um fato que a gente já falou na última aula, né? Sobre a diminuição do crescimento da população, do número de nascidos, a partir da leitura das pirâmides etárias. Relacionada, né, a diminuição da natalidade, relacionada ao acelerado processo de urbanização que passou a ocorrer a partir daquele período. Então, nesse período aqui, 1970, 1980, nós temos 1960, né, a partir de 1960, nós temos o êxodo rural, a acentuação do crescimento das cidades, a ida das famílias para as cidades, a dificuldade, né, de se criar essa família não tão numerosa na cidade grande, a inserção da mulher no mercado de trabalho também outro fator que fez com que diminuísse o número de nascidos, que caísse o número de natalidade. Então, são vários fatores, beleza? Então, a partir da observação da leitura desse gráfico, a gente observa isso. O decréscimo do crescimento da população, do número de nascidos, tá bom? Vamos lá, próxima atividade. Tirar o vídeo aqui. Ok, vamos lá. Atividade 2. O produto interno bruto, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentou um crescimento de 1,3 no terceiro trimestre de 2018, comparado com o segundo trimestre. Este resultado revela uma recuperação da economia brasileira na medida em que ocorre. Então, nós estamos falando aqui de 2019, num crescimento do produto interno bruto, das riquezas do nosso país. Então, este resultado revela uma recuperação da economia na medida em que ocorre uma queda da atividade econômica, B, uma diminuição do desemprego, C, uma redução do nível de renda, D, um crescimento dos juros, E, uma deflação dos preços. Então, esse fenômeno, né, do crescimento do nosso produto interno bruto, ele acontece à medida que ocorre também uma diminuição do nível de desemprego. Porque se nós temos mais pessoas trabalhando, mais pessoas inseridas no mercado de trabalho, nós temos mais pessoas que ganham, mais pessoas que gastam também, e que vão circular, né, fazer esse dinheiro circular dentro da economia. Então, nós temos, então, crescimento do nosso produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do nosso país. Certo? 3. Vamos lá. Acampamentos de imigrantes vindos da Venezuela foram destruídos por brasileiros em 18/8/2018 em Pacaraíma, Roraima, na fronteira com o país vizinho, que sofre com uma crise humanitária e econômica. Olha que loucura, né? Os venezuelanos fugindo, né, da crise humanitária que o país sofre, já estão sofrendo tantas pressões, tanta humilhação, vamos assim dizer, né? Abandonando seu país,
abandonando suas casas, a sua perspectiva de vida, ainda sofrem com o quê? A destruição dos seus acampamentos. Por que a população de Roraima foi fazer isso, né? Destruir esses acampamentos? É justamente para se sentirem ameaçados com a chegada desses imigrantes. O excerto expressa uma ação de, né? Qual que foi essa ação que motivou esses brasileiros a destruir esse acampamento? Patriarcado, reconhecida pela Constituição Brasileira em 1988, terrorismo, intimidando o Estado para a tomada do poder, nepotismo, exercido pelo poder público estatal, coronelismo, praticado por uma elite urbana, é xenofobia, antipatia pelo que vem de fora. Essa é a nossa questão, né? É a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, a tudo aquilo que vem de fora, o medo, né, de que esse estrangeiro venha trazer prejuízos, venha tomar o seu emprego, venha prejudicar o seu país. Então, é uma aversão àquilo que veio de fora, aquilo que não me pertence, que eu não conheço, tá? Então, a nossa alternativa é a letra E. 4. Nós temos aqui, mais uma vez, né, pirâmides etárias, o gráfico aqui, 1980 a 2010. A gente viu, tá bem interessante aqui, né, a forma com que ela foi exposta. Então, olha só, a gente percebe, olha que interessante, essa aqui de 1980, que a população masculina, ela é menor do que a população feminina, principalmente a população mais jovem feminina. Ela é maior, não é? Até a população mais idosa, mas principalmente essa população aqui, ó, que vai entre os 24, 30, 40 anos aqui, ela é maior do que essa população. Aqui em 2010, olha como essa pirâmide mudou, né, as suas formas. Ela diminuiu bastante aqui no topo, mas mesmo assim a população feminina ainda é maior do que a população masculina. E principalmente nessa faixa aqui, que vai entre os 24 e 30 anos por aí. Certo? Vamos ver o que ele está pedindo para a gente? A análise das pirâmides etárias permite afirmar que, nesse período, entrou em curso no Brasil o processo de... O que está acontecendo no Brasil aqui nesse período? Vamos tentar entender? Quais as transformações que temos nessas pirâmides? Transição demográfica, com a queda das taxas de fecundidade e mortalidade. Explosão demográfica, com repentino aumento das taxas de natalidade e fecundidade. Nem pensar, né? Crescimento vegetativo negativo, com aumento da expectativa de vida e da taxa de natalidade. Aumentou a taxa de natalidade. Bônus demográfico, com a queda da população economicamente ativa e a elevação da expectativa de vida. Envelhecimento populacional, com a queda da população economicamente inativa e o aumento da taxa de mortalidade. Será que é essa? Não. Transição demográfica, com a queda das taxas de fecundidade e mortalidade. A gente percebe que as taxas tanto de fecundidade quanto de mortalidade, elas entram em queda. É um período de transição demográfica. Por quê? Vamos voltar lá. Porque a transição é a passagem de um período para outro, né? Eu estou transitando de um lugar para outro. Então, nós estamos transitando desse período aqui, certo? Para esse aqui. Uma das questões que a gente pode ressaltar aqui nessas diferenças aqui da população, olha só, essa pirâmide aqui é maior do que essa nesse bojo, não é? A gente aumentou a expectativa de vida, aumentou diminuiu a fecundidade, né, o número de nascidos, vamos assim dizer, mas também diminuiu o número de mortos aqui nessa proporção aqui, ó. A população está tendo uma expectativa maior, tá? Então, é a nossa fase de transição. É uma transição, uma passagem de um estilo de crescimento da população para outro estilo, certo? De uma forma muito simplista para explicar para vocês. Quinta. Essa aqui é muito interessante. Eu achei tão bonitinha essa atividade. Olha só. Aqui a gente tem uma charge,
mostrando para a gente. O que está acontecendo aqui? Seria muito bom se vocês estivessem aí, né, para a gente se comunicar. O homem está aqui no ponto de ônibus, né, o sol está raiando, e ele desce aqui, vamos dizer, no seu serviço. A noite chegou e ele está voltando para sua casa, certo? Isso aqui é um tipo de migração que está sendo representado aqui. Aqui do lado nós temos um mapa, nós temos uma seta indo no verão, chuvas, a pessoa saiu dessa região e foi para outra. Aí depois, no inverno, no período de seca, as pessoas estão voltando, tá? Nós temos outro tipo de migração acontecendo aqui. Então, a charge e o mapa representam dois tipos de movimentos migratórios, que estão identificados respectivamente na alternativa. Quais são esses tipos de migração que nós temos? É a migração pendular e a migração da transumância, tá? A migração pendular é aquela migração que o indivíduo faz todos os dias. Por exemplo, nós temos muitas pessoas aqui no nosso município que vão para Goiânia todos os dias para trabalhar. Eles estão fazendo a migração pendular, essa ida e vinda, tá? A transumância é essa saída das pessoas dentro do próprio território, de acordo, é uma migração temporária. Ele sai para um lugar, mas ele retorna de volta, mas por um período maior de tempo do que a pendular, vamos assim dizer. Tá bom? Acabou. Essa quinzena nós corrigimos as nossas atividades. Galera, não esquece de deixar o nome de vocês no comentário do vídeo, certo? O nome e a série, para que eu possa estar anotando. Fica com Deus. Beijo no coração.